Fala galera, muito boa tarde, como é que vocês estão? Espero que você esteja bem, espero que você esteja tendo um dia excepcional, incrível, uma semana maravilhosa. Quero agradecer a cada um que está se inscrevendo no meu canal, muito obrigado. Já deixa o like nesse vídeo, comenta e compartilha. Bora pro vídeo. Mais uma coisa, estamos quase alcançando 50 inscritos. Quero agradecer, tá faltando exatamente 7 inscritos. Então confio em vocês para estar compartilhando, trazendo mais pessoas para absorver esse conhecimento que vem da palavra de Deus. E o tema de hoje é: orai para que não caia em tentações. Muitas das vezes eu, você, caímos em tentações. Quantas das vezes a gente derrapa ali, faz coisas que depois a gente se arrepende, comete um pecado e fala: poxa, não era para eu ter feito isso, eu sei que isso é errado, eu sei que Deus não quer esse caminho para mim. Muitas das vezes a gente não consegue sair desse vício, muitas das vezes a gente não consegue sair meio que dessa opressão. Eu quero falar para vocês como é que você pode sair desta opressão de acordo com a palavra de Deus. Lá em Lucas 22:31, é quando Jesus está falando com Pedro, logo após eles terem ceiado ali à mesa, logo após Jesus ter feito a ceia e ter dado o corpo, para os discípulos, separado o pão ali, cortado o pão, logo após também ter dado o vinho e o cálice, representando a nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Então, eles estão naquele momento ali de uma opressão espiritual muito grande pelo diabo, uma opressão do maligno no geral, porque Jesus estava prestes a ser levado por Judas, por conta da traição, que ele já tinha dito lá na mesa, e preste à crucificação. Então, nesse momento, o diabo ia fazer de tudo e fez de tudo para que os discípulos caíssem em tentações, caíssem em erros e em pecados. O primeiro deles, que Deus deu a autorização do diabo fazer isso, foi Pedro. E eu vou ler aqui para vocês como isso aconteceu. Lá está escrito: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. E continuando, Jesus diz: no entanto, eu roguei por ti, eu intercedi por você, para que sua fé não se desfalecesse. Agora tu, pois, quando se converter, fortalece os teus irmãos. E nesse momento, Pedro fala aqui: não, Senhor, eu vou morrerei contigo, irei contigo. E Jesus prediz: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então, nesse contexto, já era um momento de muita pressão pelo fato de que Jesus já sabia o que estava por vir, mas mais pressão ainda porque os discípulos dele, que estavam protegidos, estavam sob a proteção total de Jesus, estavam já desfalecendo em fé pela ação do diabo e pela opressão também espiritual que Jesus estava sentindo naquele momento. Então, Jesus ele prediz isso a Pedro e ora para que a fé dele não se desfaleça, mas ele já consegue prever também que futuramente ele vai se converter, ele vai ter uma transformação mais verdadeira ainda, mais profunda ainda, que isso acontece lá na frente, quando ele ressuscita e ele já está ali conseguindo falar com os discípulos antes de subir aos céus. Então, esse momento é um momento que Jesus ele prediz muita coisa da vida de Pedro, inclusive que ele vai liderar a igreja, que ele vai fortalecer os irmãos dele. E aí, logo após isso, ele fala para os discípulos: quando eu enviei a vocês sem sandália, sem mochila, sem nada, vocês sentiram falta de alguma coisa? Os discípulos falaram: não sentimos falta de nada. E aí Jesus adverte a eles: agora, porém, quem tem mochila, pegue, quem tem bolsa, leve. Quem tem capa, venda que tem e compre uma espada. Logo após isso, os discípulos falam: aqui, Senhor, temos 2 espadas. E ele diz: é o bastante. Nesse momento, Jesus ele não estava dizendo que eles tinham que pegar capa, mochila, fisicamente ou espada. Jesus estava usando justamente isso para que eles pudessem entender: olha, até hoje, até esse momento, vocês estavam cobertos pela minha cobertura espiritual. Vocês estavam cobertos e tudo aquilo que vocês precisavam eu mesmo provia para vocês. Nesse momento em diante, vocês não terão essa mesma cobertura. Então quem tem capa, pegue, quem tem mochila, pegue, quem tem espada, compre, venda a capa e compre a sua espada. E os discípulos falaram: não, nós temos aqui 2 espadas.
achando que era uma luta física que eles iriam travar. Não era uma luta física, não é uma luta física hoje que você tem que travar, é uma luta espiritual. Hoje nós temos o Espírito Santo, que ele vai nos ajudar e nos capacitar das verdades a resistir às opressões do diabo, a resistir às perseguições, mas nós temos que nos cobrir em dobro, né? Em dobro, para que a gente possa realmente estar perseverando em oração e continuar de fé em fé avançando no reino de Deus. Entende? Então, esse momento que os discípulos entenderam como algo físico era algo espiritual. Por isso que Jesus encerra ali e fala, é o bastante. Porque naquele momento eles não tinham entendido, mas posteriormente eles iriam entender. E logo após isso, Jesus, juntamente com os discípulos, vão até os Montes da Oliveira, que é onde Jesus normalmente ele orava. E naquele momento, Jesus ele instrui os discípulos, orai para que não venham cair em tentação, justamente o tema desse vídeo. E logo após que ele fala isso, orar para que não caia em tentação, os discípulos eles começam a orar e Jesus se afasta um pouco deles e começa ali a estar em oração também. Então, como aquele momento ele antecede a cruz, Jesus estava com medo e nervoso ali, humanamente falando, pelo fato de que ele sabia o que ele teria que passar. E ele fala, né? Pai, afasta de mim esse cálice, mas contanto seja feita a tua vontade e não a minha. Ou seja, Jesus perguntou ao Pai, Pai, eu quero cumprir aquilo que tu me chamou, mas eu não quero passar por isso. É possível, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Mas infelizmente, ou felizmente na verdade, não era possível. Ele tinha que passar isso porque o preço dos pecados teria que ser pago por alguém. E quem pagou esse preço foi Jesus Cristo, que pagou o preço dos nossos pecados e nos deu a oportunidade de ter a vida eterna. E aí, naquele momento que Jesus estava orando, um anjo ele aparece para Jesus para encorajar ele a orar, para edificar ele, né, espiritualmente, para ele lembrar o motivo e o propósito que ele estava ali. E ele orava com intensidade, e foi tanta intensidade, era tanta agonia, tanta opressão naquele momento, que até gotas de suor, de sangue caíram dele. Então ele orava intensamente, mas mesmo assim existia essa opressão muito grande em cima dele e em cima de todos que estavam ali juntamente com ele. E aí, qual é o ensinamento muito importante? Em momentos que você espiritualmente está passando por um momento difícil, em que você sabe que ali há algo a mais, não é só algo carnal, é algo espiritual, que você está sentindo uma pressão, uma dificuldade, um nervosismo, é importante você sair para um local para orar, para você buscar essas forças em Deus, para você estar em oração, seguindo o conselho dele. Orai para que não caiam em tentação. Então, se você não orar, você vai cair na tentação e vai acabar não cumprindo aquilo que Deus quer que você cumpra. Quando ele sai da oração dele e volta para ver os discípulos estavam dormindo e exaustos ali, de tristeza mesmo. E Jesus ele fala, por que estás dormindo? Levanta e orai para que não caiam em tentação. Então não desista, resista na oração. Na palavra diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sempre que você vai tomar uma decisão que é muito difícil, espiritualmente falando, que Deus quer que você cumpra, você vai ter esses momentos de opressão, de dificuldade, de nervosismo, mas você precisa resistir a essa opressão do maligno para que o diabo fuja e você continue ali na presença, continue fazendo aquilo que tem que ser feito, aquilo que Deus entregou para você fazer. E aí logo após isso, o que acontece? Judas ele vem com vários soldados e ele acaba atraindo Jesus, dando um beijo, né, em Jesus, o famoso beijo de Judas. E Jesus ele fala, né, é com um beijo que traz o Filho do Homem. Então aquele momento era um momento de muita pressão, porque Jesus já estava prestes a ser crucificado. E nesse momento que os soldados estavam vindo, Pedro ele acaba caindo em tentação. Cair em tentação é isso, é você resolver algo de forma carnal, de forma humana e não de forma espiritual. Então Pedro foi lá e tentou resolver de forma carnal, cortando a orelha dele, como se Jesus não pudesse se defender fisicamente. Ele poderia mandar uma legião de anjos, mas ele tinha que cumprir aquilo que Deus ordenou a ele. Então, por Pedro ter caído em tentação e Deus ter dado autorização para o diabo peneirar Pedro, fazer ele errar ali naquela atitude, exatamente isso aconteceu, para que Pedro pudesse se fortalecer. A peneira do diabo foi dolorosa, mas Pedro se fortaleceu muito e a gente consegue ver lá na frente que isso deu muito bons frutos. E o interessante de toda essa história que eu contei para vocês é que a oração, ela faz com que a gente permaneça no propósito de Deus.
Nesse momento de opressão e pressão maligna, Jesus ali em carne, teve que separar um momento para parar, para realinhar o que ele estava vivendo, o propósito dele. E Pedro, ele caiu nesse momento, mas foi para que ele pudesse se fortalecer lá na frente. Tanto que Jesus perdoa ele, Jesus diz que ele ama, Pedro nega 3 vezes, mas Jesus dá 3 perguntas perguntando para ele se ele ama Jesus, e Pedro diz que ama a ele, ou seja, Pedro é curado. No fim, Pedro, ele lidera a igreja de Atos, converte várias pessoas ali ao mesmo tempo, converte uma de mais de 3 mil almas, outra de mais de 5 mil almas ali para Jesus Cristo. Então, isso tudo fez com que Pedro crescesse em maturidade espiritual. É muito importante você separar maturidade de evangelho, você entender essa separação, porque Pedro, ele estava em Cristo, ele era fiel a Deus em certa maturidade, mas ele foi crescendo de maturidade em maturidade para que ele pudesse continuar sendo fiel. Então, assim como você, que pode muitas das vezes errar, Pedro já teve momentos de falar coisas que o diabo estava usando ele e ele nem percebia, enquanto ele já teve momentos de falar coisas que Deus estava usando ele. Isso tem a ver com a maturidade espiritual que você vai adquirindo com experiência. E a gente só consegue adquirir essa maturidade passando por experiências difíceis, como foi a questão de Pedro. Então, o ensinamento de hoje é: ore para que você não caia em tentação. Continue orando, continue se alinhando com Deus, continue lendo a palavra dele, tendo fé e levando mais pessoas para perto de Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, comenta, compartilha. Quero agradecer demais a presença de vocês, que Deus possa estar cuidando, e Ele está a cada um de vocês que estão assistindo, tá bom? Que você continue em oração, firme em fé, em palavra de Deus, para que você possa avançar no reino dele e trazer mais pessoas para a sua igreja. Bora pra cima!